Olá a todos, apresentarei a vocês agora a versão Dreamliner Lite e as suas particularidades, tá? Primeiramente, esse robô, ele tem como um diferencial básico é que ele não é customizável, tá? Então, ao arrastá-lo para o gráfico, você só define quanto você está disposto a perder no dia e a ganhar no dia. Só, tá? Mais nada, exatamente como está aqui. Fazendo isso, o seu robô já estará apto a operar. Então, como que funciona o setup, né? O que ele tem de diferente do último, né, do Dreamliner normal, que é a versão, vamos chamar agora de Expert, tá? Porque é uma versão que é customizável, ok? Então vamos lá. Esse robô, tá? Ele opera em todos os dias da semana, tá? O horário de negociação dele é até meio-dia, então é das 9h15 ao meio-dia. E ele não opera no horário do mercado à vista, tá? Ou seja, das 10 às 11, esse robô não executa nenhum trade. É a abertura do mercado à vista e do mercado americano, ok? Das 10 às 11, esse robô não opera. O horário dele, então, seria das 9 às 10 e das 11 ao meio-dia, ok? Quando que ele executa, por exemplo, uma operação de compra, né? Quando ocorre a disparada do preço. Nesse caso é quando o preço dispara 50 pontos em 1 minuto, ok? Então, quando o preço dispara 50 pontos para cima, né, ou para baixo, o robô vai pensar em comprar ou em vender, tá? Então, ok. Tendo isso em mente, numa operação de compra, ele vai entrar apenas, tá, contra disparada. Esse é o setup padrão desse robô, tá? Então aqui a gente tem contra disparada. Então tem que ser, tá? O preço ele tem que disparar. Vamos supor, foi a abertura aqui de 1 minuto, ok? Do candle de 1 minuto. Ele subiu, de repente ele desabou o candle. E nesse momento ele bateu 50 pontos, tá? De queda em relação à sua abertura, né, que foi em 1 minuto. O que o robô vai fazer? Vai efetuar uma compra, ok? Ele já tem um gatilho aqui pronto para a compra. Desde que aí entram agora os filtros, tá? Que seriam eles. O preço atual não pode estar 200 pontos da máxima nem da mínima do dia. Então, o preço do ativo não pode estar perto da máxima nem da mínima, tá? O mercado se comportou assim. Não pode estar 200 pontos da máxima nem da mínima do dia. Então, por exemplo, a mínima tem que estar aqui, a máxima lá, né? E o preço aqui. Então, tem que ter 200 pontos aqui, ó, de diferença, tá? Entre o preço que você quer executar a sua ordem, que é esse aqui, tá? Para máxima, e 200 pontos entre o preço para a mínima, tá? Se tiver maior, ele vai executar a ordem. Se tiver menor, tá? 200 pontos ou menos, ele não vai executar nenhuma operação, ok? Beleza. Então a gente já sabe que tem que estar longe da máxima e da mínima. Esse é o primeiro ponto. O mercado se comportou assim, não pode estar perto da máxima e da mínima. Segundo ponto, ele só vai entrar comprado se o preço atual estiver acima da média móvel de 5 períodos, de 50 períodos, de 5 minutos, ok? Então ele só entra comprado, o preço se comportou assim, mas a média móvel está aqui embaixo. Ele está longe da máxima e da mínima. Opa, o robô vai pensar em comprar. Está tudo certo para ele comprar, porque está acima da média móvel, né, e está longe da máxima e da mínima e o mercado se comportou assim, ok? E ele só vai entrar comprado se, tá? O saldo agressor nos últimos 5 minutos, tá? Nos últimos 5 minutos for 10% acima, tá? Os compradores tiverem mais do que 10% em relação aos vendedores. Ou seja, né, eu tive o interesse de venda, mas o interesse comprador foi maior. E esse maior tem que ser no mínimo de 10%, ou seja, eu tive uma média de 1.000 negócios realizados pelos compradores. Eu tenho que ter uma média de 900 ou menos, né, pelos vendedores. Tá? Então, os compradores realizaram 1.000 negócios, eu tenho que ter 10% ou menos de diferença dos vendedores, para o meu robô pensar em comprar. Então, eu tenho que ter uma agressão compradora, tá? Nesse caso, para o meu robô querer comprar. Ok. O meu preço, tá, não pode estar perto também da média móvel, ou seja, se a média móvel, ela está aqui embaixo, tá, mas vamos supor, ela estivesse aqui, tá? O robô ia
comprar? Não, ele tem que ter 200 pontos de distância da média móvel. Por quê? Para você não pegar rompimento de média, porque senão está perdido. O preço vai contra, você nunca mais busca ele. E ele também tem que estar acima do parabólico SAR, tá? Que é aquele indicador que filtra a tendência, tá? É um indicador assim que vai pontilhando e tal, filtra a tendência. E não pode ter gap de alta no dia, ou seja, se o mercado abriu, tá? Por exemplo, o mercado ele fechou no dia anterior. Vou limpar aqui para mostrar para vocês. Ele fechou no dia anterior, tá? Aqui, e hoje ele abriu aqui. OK? Se esse gap, tá? Desculpa, ele fechou aqui, né? E abriu aqui, OK? Se esse gap for maior do que 1%, tá? O robô não vai comprar, ele só vai pensar em vender, tá? Agora, se for menor que 1%, aí o robô pode comprar. Ah, e quando que ele pode comprar se abrir no gap? Se abrir num gap de venda, tá? E for maior que 1%. Aí o robô só vai pensar em comprar, porque ele vai pensar que vai corrigir o gap. Ele vai esperar fechar todo esse ciclo que eu mostrei aqui, tá? E vai entrar comprado. Então vocês percebam que são diversos filtros para quê? Para filtrar a tendência, para você não entrar contra a tendência em hipótese nenhuma, tá? Isso limita o robô? Vai deixar ele mais travado? Sem dúvida, claro que vai. Porém, você realizará operações, né, mais seguras. Certo, e quais são as pré-configurações, né, do robô? Ele sempre vai operar com 2 contratos, tá? Nunca com mais que isso. Ele entra contra a tendência, então o mercado, tá? Ele tem que estar colaborando para uma alta, né, do preço, para ele pensar em comprar, porém a disparada do preço tem que ser para baixo, né? Deu a disparada, ele vai entrar contra ela, vai entrar comprado, tá? Que é a direção em relação ao sprint. Ele vai usar preço médio, né, gradativo, então ele vai apregoando o médio conforme vai necessitando, né? Ele apregou até 7 médios, com uma distância de um médio para o outro de 200 pontos. Tá? Essa que é a distância que ele vai usar. Ele já vai configurado, na verdade não vai com 1.500, né? Ele vai com R$1.000 de perda para 200 de ganho. Tá? Daí você pode mudar, né? Claro. O horário das operações, o horário do mercado à vista. O tempo da disparada do preço é uma disparada em 1 minuto de 50 pontos. Então o preço disparou 50 pontos em 1 minuto, ele vai pensar em comprar e vender e vai validar aqueles itens que eu comentei com vocês. O preço foi a favor, entrou com 2 contratos, né? Quando tiver com 45 pontos de ganho, ele vai tirar um contrato e vai ficar com 1. E vai pôr o stop garantindo 20 pontos de ganho na operação. Porém, assim que o preço bater 45 pontos de distância, já começa a deslocar o stop móvel. Tá? Ou seja, bateu 45 pontos, ele já coloca o stop móvel e começa a seguir o trade com apenas um contrato. Tá? Se o trade vir contra, com 200 pontos ele aumenta a posição. Tá? Isso aí que ele faz. Então ele vai aumentar a mão com 200 pontos. Ok? Que mais? Vamos lá. Quando ele aumenta a posição, tá? Então ele está com um contrato, o preço veio contra, ele comprou mais um. Ele coloca já a meta, tá? 20 pontos acima do teu preço médio. Vou fazer uma explicação básica sobre o preço médio. Vamos supor, você comprou um carro por R$5.000, comprou outro por R$15.000, ok? Então você pagou 5.000 em um, 15.000 em outro. Qual que é o teu preço médio? 5.000 mais 15 dá 20. Divididos por 2, que foi a quantidade de carro que você comprou, então dá 10. O teu preço médio é 10.000. É mais ou menos isso que o robô faz. Mais ou menos não, é isso que o robô faz. Tá? Então, você comprou 2 contratos em 100 mil pontos, comprou mais 2 em 99.800. Para onde vai teu preço médio com 4 contratos? 99.900. Quando o robô tomar essa decisão, ele vai colocar o seu alvo como 99.920, tá? 20 pontos acima do seu médio. O preço voltou, ele já te stop, ele já sai no game. É isso que o robô faz, tá? Então espero que tenha ficado claro para vocês. Acho que vai ficar muito legal aí para ajudar as pessoas que não sabem configurar, né? Não querem configurar. E ficou um robô bem seguro aí, eu acredito, tá? E você só define qual limite de ganho e limite de perda, ok? Muito obrigado.